Eu sou a Raquel Magrini e você está ouvindo e assistindo o Canal Jurídico. Eu queria hoje bater um papo a respeito da virtualização da advocacia. Essa transformação que a nossa profissão teve aí depois da pandemia. As relações mudaram, o isolamento e o distanciamento foi indispensável nesses últimos tempos. Com isso, foi antecipada uma revolução na advocacia. Desde 2020, nós começamos a trabalhar de uma maneira bem diferente do que acontecia. Aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu advogo, essa revolução já tinha começado com os processos digitais. No começo foi muito difícil a adaptação e teve quem acreditasse que seria momentâneo, que teríamos que voltar para os processos físicos. Hoje essa ideia nem se cogita mais. A facilidade dos processos digitais fez com que nós não precisássemos ir para o interior ou ir para outros lugares, até mesmo para o fórum, para o tribunal, bastando acessar o nosso computador. Aqui são quase 100% dos processos digitais. Mesmo não sendo a realidade em todos os lugares aqui do Brasil, sabemos que muitos estados já têm essa digitalização também. E a advocacia, então, cada vez mais rompe barreiras físicas, não precisando, então, que o advogado se desloque do lugar para outro para advogar. Só que com a pandemia, também as audiências passaram a ser virtuais, o que facilitou porque com aparelho celular ou com notebook, computador, tablet, enfim, é possível então que possamos fazer as nossas audiências. Quer ver outro exemplo que aproximou bastante com a pandemia? Despachar processos. Eu aqui do Mato Grosso do Sul, o tribunal o tribunal regional que corresponde à nossa região é o terceiro, o TRF, terceira região. Eu então precisei despachar com a doutora Denise Avelar. Então eu mandei um e-mail, foi me dito o horário e a plataforma digital que eu iria conversar com ela. Então em 15, 20 minutos eu consegui entregar memorial e despachar com ela. Em momentos antes disso, em 2019, por exemplo, eu tinha que logo pela manhã pegar um voo na madrugada, ir até São Paulo, aguardar o horário para conversar com o desembargador. Então, voltar para o aeroporto e chegar aqui à noite. Olha que dificuldade, perder um dia inteiro para conseguir. Agora não. Na minha sala, naquele mesmo momento, eu consegui despachar o processo. As sustentações orais também ficaram facilitadas. Os advogados do interior, os advogados que não tinham tanta facilidade para o tribunal, puderam, então, realizar a sua sustentação oral por videoconferência. E essa virtualização da advocacia trouxe isso, a indispensabilidade de dominar esses recursos digitais. Então vamos lá. O que o escritório virtual trouxe de novidade? O que foi indispensável para que a gente continuasse advogando desde o ano passado? Primeiro ponto, dominar a parte tecnológica do seu computador. Saber qual é a plataforma digital que vai ser utilizada para fazer uma reunião, para participar de uma conferência, para assistir às webinars, por exemplo. Cada professor, cada jurista, cada advogado, enfim, cada um usava uma plataforma diferente e então passou a ser indispensável que conhecêssemos como usar cada uma delas, baixar teus recursos, câmera, áudio, enfim. O segundo ponto que foi indispensável é ter a maneira correta de armazenar dados, arquivos e documentos. Lembrando que muitas vezes os documentos que nos são trazidos são sigilosos. Então, tivemos que aprender a lidar com a criptografia, com o número banco de dados, como armazenar, qual a nuvem que a gente iria armazenar esses recursos, né? Superado este segundo problema da virtualização, veio então a necessidade de nos comunicar por webchamadas, por vídeo, enfim. E é difícil estabelecer a confiança em algumas ocasiões, não é mesmo? Então, sempre que possível, converse com o cliente. Veja se ele se sente à vontade em conversar por vídeo, ou se ele acredita que seja melhor por e-mail, por um documento ou fisicamente. Porque eu acredito que nada vai substituir o contato, a presença, o olho no olho, né? Então, cada escritório virtual tem que definir com clareza o que será melhor para ele e o que será melhor para o cliente. Outra questão da virtualização
dos escritórios de advocacia é a maneira de levar então informação para o cliente. Como seriam feitos relatórios por e-mail? Como fica aquela comunicação quando a gente deixou de atender fisicamente? Então, várias plataformas, aplicativos vieram para suprir essa dificuldade, superar esse obstáculo, e a comunicação também ficou mais fácil nesse sentido. Hoje, por exemplo, aqui no escritório, nós enviamos os links com os relatórios para os clientes no e-mail deles, esclarecendo qualquer situação processual ou o que está acontecendo no processo dele. E com isso, as dúvidas mudaram, a maneira da comunicação mudou e o cliente se sentiu mais à vontade para perguntar algumas coisas. Eu, por exemplo, uso aqui no meu escritório o Projude, só fazendo o registro de que não é um patrocinador da nossa conversa, do nosso bate-papo. Mas eles me geram, então, os relatórios que eu preciso enviar para os meus clientes, eles conseguem dar as informações das publicações por e-mail, enfim, e tornou tudo muito mais fácil a partir desses acessos, dessas informações. Eu senti uma diferença também na comunicação quando eu pude aproveitar para começar a escrever esses relatórios e passar por aplicativo de mensagens o interesse do cliente. Então, quando eu via uma matéria interessante ou uma notícia que chamasse a atenção, eu passei a enviar no link. A receptividade foi muito boa. Outra novidade da virtualização das relações. Eu advogo para servidor público, em que não raro tinham que vir até Campo Grande para que a gente pudesse conversar, trocar ideia. A virtualização dessas relações me ajudou bastante, porque com a videochamada ou com a gente pode marcar reunião por outras plataformas digitais, coletivas, por exemplo, ficou muito mais fácil e ajudou muito na comunicação, economizou combustível da vida deles até aqui, hotel, tempo, enfim. Otimizou muito a possibilidade da conversa. Mas não foi só isso. A sustentação oral é um bom exemplo disso, que o advogado não precisou mais se deslocar de cidades tão longes aqui de Campo Grande para realizar a sustentação oral e mais rapidamente, porque basta acessar, acompanhar ali o link na hora da sua sustentação, ele entra, realiza, acompanha o julgamento e continua a trabalhar de dentro do seu escritório, sem ter dificuldade de estacionar, sem ter que aguardar por horas a fio, o que muitas vezes acontecia. Então, essa proximidade veio, revolucionou, mas eu não acredito que seja para ficar. Eu acredito que voltaremos a ter os julgamentos exclusivamente presenciais aqui no nosso Tribunal de Justiça. A possibilidade de entregar memoriais, de despachar, de conversar com magistrados de outra comarca veio com uma facilidade muito grande. Hoje nós mandamos um e-mail, ligamos para a vara e pedimos para receber o link para poder despachar com o magistrado, seja de primeira ou de segunda instância. E rapidamente a gente consegue fazer isso. Às vezes a comarca era tão longe, tão distante, que levávamos até um dia para ir, para poder conversar, para guardar e outro para poder retornar. Então facilitou bastante a vida, sem dúvida nenhuma. Outras dificuldades também foram superadas, porque tivemos que entender melhor. Exemplo, se é o ESAGE, se é o PJE, todos esses sistemas me pareceram mais simples depois que eu fui dominando mais a tecnologia. Mas a advocacia sem barreiras físicas, ela também tem algumas dificuldades que nós não podemos deixar de observar. Entre elas, é o excesso de processos em determinada seccional que não seja sua. Por exemplo, eu atuo aqui no Mato Grosso do Sul, tenho uma inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil aqui. Então, eu não posso atuar em outro estado em que eu tenha mais de 20 demandas. Se eu tiver além dessas, eu tenho que fazer então uma inscrição suplementar. Então, muita atenção para essa questão. Isso acontece muitas vezes porque os advogados, grandes escritórios de advocacia, tinham inúmeras demandas e não tinham os advogados nas outras seccionais. Então, é indispensável, sempre foi que esses advogados tivessem que contratar ou fazer parceria com o advogado daquele estado. Eu chamo atenção para este fato. Se você começar a advogar em outros estados que não seja o seu e tiver mais de 20 ações, preste atenção. Você precisa entrar em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil daquela localidade e fazer a sua inscrição suplementar, ainda que você não tenha residência ou escritório no local.
Essa é uma grande novidade em relação aos processos éticos da OAB, processo disciplinar, que vão surgir aí com a advocacia sem barreira, digamos assim. Outras barreiras a serem enfrentadas. A questão da acessibilidade. Foram inúmeros colegas que nós já conversamos que têm dificuldade dos sistemas, das plataformas e do processo digital, inclusive, que não tem a acessibilidade necessária. As reclamações são inúmeras, as dificuldades para que acompanhe a audiência, para que façam videoconferências, têm sido reclamações constantes. Então, é necessário que a OAB Federal, as seccionais dos estados, tenham uma comissão que dê o suporte para os advogados nessa transformação e nessa virtualização dos escritórios de advocacia. Mais ainda, a questão dos idosos, ainda que já tenha sido difícil naquele primeiro momento os processos digitais, agora também tem a identidade. Difícil mexer no computador, mas aí já vai para o celular, mas aí tem que participar da videoconferência de uma outra maneira. Nós precisamos olhar desses limites subjetivos que muitas pessoas têm, inclusive também dificuldade tecnológica. Os advogados que não conseguem ter assistência ao teu celular ou computador necessário com a internet necessária para realizar algumas audiências ou algumas evoluções que esses escritórios trouxeram de plataformas de armazenamento, enfim, essa transformação, essa revolução toda. Então, acredito ser indispensável que a OAB traga essa assistência, esse olhar, este amparo para os advogados. E como então fica a situação dos advogados que têm experiência técnica, mas não têm experiência digital? Eles ficaram excluídos do processo. Eles não conseguiram acompanhar, então, a revolução tecnológica, digital, que a advocacia sofreu neste último ano. Precisamos, então, ter um olhar atento para essa inclusão digital, para essa transformação e para essa revolução, podendo, sempre que possível, auxiliá-los, encorajá-los e dar o suporte necessário, não é mesmo? A revolução digital não deve e nem pode ser excludente. Essa revolução da advocacia, então, trouxe uma transformação que, no meu ponto de vista, ia demorar mais de uma década e veio, então, já de supetão, o que nos surpreendeu muito no começo, mas agora nos trouxe boas surpresas e alguns obstáculos. Então, eu queria usar esse canal para saber de você. Como é que nós podemos auxiliar uns aos outros nesse momento, nessa transformação? O que você acredita que tem de facilidade ou o que mais a gente pode trazer de diferente que pode ajudar no nosso dia a dia? Então, por isso que eu espero que você comente, coloque seus obstáculos, as facilidades, o que você achou que essa revolução digital tem trazido pra gente. Eu espero você aí nos comentários.